Oi, crianças! Bom dia! Hoje começa a nossa revisão para as nossas provinhas, que vão acontecer na semana do dia 24 ao dia, crianças. Vamos ver, deixa eu só confirmar para vocês. Do dia 24 ao dia 28. Então, crianças, essa semana vamos relembrar alguns assuntos muito importantes e que vão cair na sua provinha, tá bom? Então, todos preparados? Essa semana a gente não vai utilizar tantas apostilas como eu estava utilizando, tá bom? Nas outras semanas. Das outras semanas, eu estava passando exercícios para quem não estava vendo aula, como para quem também estava vendo, né? Para a gente reforçar tudo aquilo que a gente já estudou. Porque além da prova, você tem que aprender para você, né? Para você usar, tá bom, crianças? Então, agora essa semana começa a nossa revisão. Então, eu vou colocar meu livro aqui na sua telinha, tá bom? Vamos lá, crianças? Então, você vai pegar seu livro na página 21. Vamos lá, crianças? Muito bem. Crianças, nessa página, a gente está revisando algo muito importante. Deixa eu colocar aqui a telinha todinha para você ver. Então, vamos lá, crianças. A gente está estudando aqui, ó, vai revisar substantivo. Substantivo, né, é o nome que a gente dá para tudo que a gente conhece. Por exemplo, objetos, pessoas, né? Esses substantivos, eles podem ser comuns ou podem ser próprios. Quem se lembra? A gente estudou semana passada e a gente vai revisar agora, né? Substantivo comum tem a ver com nomes de objetos, espécies de animais, tem a ver com o que mais, crianças? Tem a ver, por exemplo, com nomes que denominam árvore, que denominam todos os outros objetos, tudo aquilo que está ao nosso redor que não é próprio. Próprio, então, é o nome das pessoas. O nome das pessoas, o nome de escolas, de lugares importantes, né? O nome também de quê, crianças? O nome, por exemplo, do seu animalzinho, né? Totó, Bilu, são nomes próprios, tá bom, crianças? Então, tudo aquilo que é específico de alguém é próprio. Seu nome, seu sobrenome também é próprio, tá bom? O nome de países, o nome de estados, o nome de cidades são nomes próprios, tá bom? Então, vamos lá, crianças. Nessa atividade número 1, vamos relembrar, então, isso. Bem, você vai observar as palavras a seguir, depois vai copiar na coluna correspondente. Então, antes de você copiar essas palavras, você vai ler todas as palavras. Então, vamos lá. Você vai ler a primeira palavra. Com essa palavra, muito bem, vamos ler a segunda. Muito bem, vamos ver a terceira. Muito bem, vamos ler a quarta. Isso mesmo, vamos ler a quinta. Muito bem, vamos ler a sexta. Muito bem, vamos ler a sétima. Muito bem, vamos ler a oitava. Vamos ler a décima. Muito bem, vamos ler a 11ª. Muito bem, temos 11 palavras. Agora, essas 11 palavras você vai dividir em substantivos comuns e substantivos próprios. Lembrando, novamente, próprio tem a ver com nomes de pessoas, nomes de países, nomes de cidade, nomes de escolas, tá? Nomes de outros locais específicos, como também outras instituições, como hospitais, como bancos, são nomes próprios, o nome que dá a esses locais, tá bom? Muito bem. Agora vamos revisar logo aqui embaixo as palavras terminadas em Z. Como é o som mesmo que essas palavras elas têm?
tem o som, né? Quando termina em Z, a gente vai ter o som de, por exemplo, capaz. Olha aqui o som. As, es, is, os. Tem o som como se fosse o S, né? Só que nesse momento a gente vai ter umas palavrinhas que terminam também em Z, que tem o mesmo som do F. Então, aqui, nessa atividade, você vai procurar as palavras, vai copiá-las e vai ler conforme o som que ela tiver, tá bom? Ó, crianças, no diagrama a seguir, encontre 4 palavras terminadas com a letra Z. Depois, escreva-as nas linhas. Então, você vai procurar essa palavra e vai escrever aqui nesses espaços. E depois, ler o que está escrito, tá bom? Depois, a gente vai aqui para essa atividade, crianças. Você se lembra que a gente estudou as sílabas? Então, vamos lá. O que é essa imagem aqui, crianças? É uma chuteira, né? Isso mesmo. Então, vamos ordenar essas sílabas e colocar a palavra chuteira? E depois você vai escrever aqui. Chuteira é o substantivo comum ou é o substantivo próprio? Você vai escrever aqui embaixo. Aqui você tem Brasília, né? Distrito Federal. Crianças, Brasília, você vai colocar as sílabas na ordem correta e depois você vai me dizer se é um substantivo próprio ou se é um substantivo comum, tá bom? Depois a gente tem um despertador. Despertador é o quê? É um substantivo próprio ou comum? Você vai escrever aqui embaixo, tá bom? Por último, escreva o nome das figuras a seguir. Para isso, utilize as sílabas apresentadas no quadro. Então, aqui a gente tem, ó, primeiro, arroz, né? Depois a gente tem o número 10. Depois a gente tem lápis. Depois, raiz. Depois, nariz. E depois, xadrez, crianças. Então, a gente vai revisar esse assunto. Aí, depois que a gente acabar essas folhas, a gente vai para onde? Olha aqui, crianças, a gente vai para o outro exercício, relembrar também o que a gente já estudou nas últimas aulas, né? Que a gente já viu. Então, vamos lá, vou colocar para vocês aqui no nosso quadro. Bem, então vamos lá, crianças. A gente já relembrou, né, crianças? Qual é o som das palavras que terminam em Z, né? Vai ser as, es, is, os. A gente tem algumas palavras escritas aqui, né? Rapaz, voz, feliz, cruz, atriz, veloz, juiz, aprendiz. Bem, crianças, só que agora a gente vai relembrar que nos substantivos existem também substantivos que ficam no plural e no singular. Lembrando, o plural tem a ver com mais de um. Toda vez que você tiver mais de uma coisa, você vai escrever essa palavra no plural. Por exemplo, eu tenho aqui um pote de álcool. Mas e se eu tivesse mais álcools? Bem, crianças, ia ficar no plural nessa palavra. Mas vou pegar um exemplo melhor. Olha aqui. Se eu tiver... Aqui eu tenho uma garrafa, só que quando eu coloco mais uma, eu vou ter 2 garrafas, né? Então, quando eu for escrever, eu vou escrever já não mais garrafa, eu vou escrever garrafas, crianças. A mesma coisa a gente vai fazer, então, com as palavras terminadas em Z, que tem aqui, ó, nesse quadro. Como é mesmo o final das palavras quando ficam no plural terminado em Z? Quem lembra? Muito fácil, né, crianças? Todas as palavras quando terminam em Z, a gente vai acrescentar o quê? S. Então, vai ficar como rapazes, vozes, felizes, cruzes, atrizes, velozes, juízes, aprendizes, né? Então,
vamos acrescentar o ES, o ex, tá bom? Depois, vamos relembrar as funções dos pontinhos, crianças. Bem, os pontos têm uma função, né? Então, vamos relembrar ela. Bem, crianças, a gente vai relembrar a função da reticências. Você se lembra que naquela atividade em que as crianças elas estavam fazendo um aviãozinho, a gente tinha uma reticência? Pois é, você colocou, né, que era para indicar que um trecho do texto foi retirado naquele momento. Crianças, a reticência, né, ela vai entrar quando acontece isso que eu vou mostrar para vocês agora. Crianças, eu estava ontem lá na casa da minha mãe, quando de repente eu vi um barulho e... viu que eu não continuei? Por quê? Porque a reticência apareceu nesse momento. Quando eu fosse descrever isso que eu falei, eu ia colocar o quê? Uma reticência, porque não houve uma continuação do que eu falei, não foi? Então, agora você vai ver qual a função da reticência, você vai marcar, tá bom? Depois, crianças, olha aqui, atividade texto. Escreva na coluna do lado esquerdo os nomes das figuras que estão no singular. E na coluna do lado direito, os nomes das figuras que estão no plural, crianças, tá bom? E por último, olha aqui, crianças, a gente vai relacionar os nomes dos sinais de pontuação às frases que eles foram empregadas, crianças. Então, olha aqui, você vai relacionar ponto final, reticências, interrogação e vírgula, que eu quero saber se todo mundo sabe eles. Para que serve o ponto final? Ele vai estar finalizando as frases, né, crianças? E a reticência? Para dar uma interrupção de ideia. E a interrogação? Para fazer uma pergunta. E a vírgula para dar uma pequena pausa. Então, crianças, a gente já está revisando um pouquinho do que vai cair na sua prova, ok? Então, crianças, essa foi nossa aula de português de hoje. Saudades de todos, crianças. Eu ainda não consegui ainda arrumar meu celular, mas eu vou arrumar o celular e aí a gente vai poder se ver e conversar um pouquinho, tá bom, crianças? Então, foi essa a nossa aula de hoje. Agora eu vou tirar dessa telinha. Crianças, quem conseguiu fazer a produção textual? Pois é, ainda vou ver a produção textual de vocês. Por que eu passei essa produção textual? Porque a gente, dia 15, foi o dia da família. E como a família é importante, é a família que dá os nossos traços que a gente tem, né? Porque eu tenho esse narizinho aqui, ó, porque eu puxei de meu pai. E as minhas sobrancelhas e os meus olhos, eu puxei da minha mãe. Você escreveu um pouquinho do que você puxou dos seus pais, né? Isso é uma das coisas que a gente pode ver como a família é importante, né? Porque ela dá os nossos detalhes que a gente tem. Mas não somente, né? A família é importante para a gente porque ela cuida da gente. A família, né? Nos ajuda, né? No que a gente precisa. A família nos dá amor. Então, é muito importante também que a gente cuide da nossa família, da mamãe, do papai, da vovó, do vovô, dos titios, que a gente sempre demonstre amor, que a gente obedeça a mamãe e o papai, que a gente trate eles bem, né, criança? Né, crianças? Então, é isso, crianças. Eu vou ler depois o textinho de vocês, tá bom? Até depois. Vocês vão ver a nossa próxima aula daqui a pouco.